Olá, meus caros, sobre um vídeo da Casa da Pastora, chamada Nadir, que eu já até comentei no outro canal, só que em outra temática. E nessa temática a gente vai abordar a questão de salvação ou não de artistas que, segundo a pastora, estariam no inferno. Vamos ouvir e comentar um pouco acerca. Vamos lá. Pedro II, Pedro I e outras pessoas dessa época estavam nos tachos quentes de água fervente, correndo para lá e para cá, tentando escapar do inferno. Irmão, coisa terrível. Sua escada ali era queimada e o Senhor abriu meus olhos para ver as roupas. Eu conheci eles pela roupa, como eles eram aqui na terra. Então conheci Dom Pedro II, Dom Pedro I e outros que estavam no inferno, dessa época da escravatura. E o Senhor me disse, eles estão aqui por causa da escravatura, dos seus adultérios, da maçonaria, dos seus roubos de terra. Oh, glória a Deus! E eu fiquei ali procurando ver a princesa Isabel e outros conhecidos. Aqui cabe um comentário. Se a gente for julgar um pouco de acordo com as obras desses imperadores mesmo do passado que fizeram coisas equivocadas, o local que eles vão não é muito bom mesmo. A não ser que eles se arrependeram. Então, em tese, mesmo que ela viu lá numa visão, eu não sou muito favorável à visão, porque às vezes ele pode ser equivocado na visão, mas tem um pouco a ver. Vamos seguindo, vamos deixar ela falar e depois eu vou comentar. Da história, e eu não vi. Pedro Álvares Cabral, eu não vi. Mas outros que são conhecidos da história, que estão até nos livros, né? Da história que a gente estuda, estavam lá. Até um escravo que é pintado pelo pintor Rugendas ou Debret, sei lá. Eu vi ele lá no inferno, que era um escravo feiticeiro. Ele fazia feitiço contra os seus senhores na época. Então ele estava lá, ele era escravo do engenho, de cana, de açúcar, estava lá, acendendo forno, era um escravo, fazendo garapa de cana, não sei, e ele estava lá também no inferno, dentro do fogo do inferno. E esses outros, que eram os políticos, os reis, o imperador, estava tudo lá dentro dos tachos, eles corriam querendo chegar na borda. As carnes caem dentro daqueles tachos, os pedaços de carne. Aí volta o corpo normal, começa tudo de novo. É uma tortura tremenda. Alguém pode dizer, mas o inferno não existe? Oh, que engano cruel. Como existe, irmão. Todos estão dormindo no sono da morte para despertar na ressurreição. Mentira. O que está dormindo é a carne. Glória a Deus, nós somos eternos. Lembrando aqui que eu fiz um vídeo sobre a congregação cristã e ela crê que a gente dorme. Ou seja, o pensamento da congregação cristã é de que quando a pessoa morre, dorme e que não tem espírito ou alma descansando ou no paraíso ou no Hades. E que seria não um paraíso, o inferno. E segundo o que ela está dizendo, existe sim, após a morte, já o descanso para aqueles que morreram no Senhor e o castigo para aqueles que estão condenados ou foram condenados por conta das suas más obras que não se arrependeram. Vamos chutando. Deus é eterno. Depois que a gente sai desse corpo, você é o ser verdadeiro que você é. Glória a Deus. Criado à semelhança de Deus. Nada na Bíblia Sagrada enfatiza o sono da alma. Não existe. Você está consciente, ou no céu ou no inferno.
Quando você falece, o seu corpo falece, o Senhor gosta mais dessa palavra do que morte. Falece. Tudo que está em você, irmão, irmã, é transferido para a sua alma, para o seu espírito. Só não é transferido da tua casa e teu dinheiro, as coisas físicas. As suas obras lhe acompanharão. O seu amor ou o seu ódio, a sua raiva, tudo é transferido imediatamente, que o Senhor deixou isso bem claro para mim. E o Senhor me disse bem claro, eles estão aqui, sendo torturados por causa da escravatura, por causa dos seus adultérios, das suas prostituições, das terras que eles roubaram, dos saques que fizeram com as riquezas que não lhes pertenciam. E eu vou ler aqui em Isaías 5, do verso 8, que diz: ai dos que ajuntam casa a casa, reúne campo a campo, até que não haja mais lugar, e fique como únicos moradores no meio da terra. Eclesiastes 8, a irmã Nadir cavuca a Bíblia. Glória a Deus. No versículo 9. Tudo isso vi quando apliquei meu coração a toda obra que se faz debaixo do sol. Tempo há em que um homem tem domínio sobre outro homem para desgraça sua. Escravatura. Um homem domina outro homem para desgraça sua. Não ficará impune. Enganado está quem pecar nessa terra achando que não haverá consequência. Oh, que engano horroroso. Como haverá consequência? Se não der tempo de colher nessa terra, ou der tempo de colher aqui, além de pagar aqui, vai se pagar lá embaixo, no inferno. Nada fica impune, nenhuma injustiça, nenhum pecado, nenhuma prática do mal fica impune. Veja bem, glória a Deus, muitos homens e mulheres dentro de outros tachos, que era tipo de umas panelas, de umas canecas gigantes, parecia umas canecas de alumínio gigante dentro do fogo, com aquele vapor saindo daquela fumaça, em vários lugares do inferno. E era imenso, eu vi isso. Glória a Deus. E era uma tortura tão terrível, que eu pensei que aquilo era demônios que estavam sendo torturados, irmão. Muita gente diz, mas ela só vê famosos no inferno. Não. Essas pessoas, eu perguntei a Deus, são demônios que irritam. Já eu respondo a minha pergunta sobre o que o Plínio falou aí. Vamos escutar o que ela está dizendo aqui. Irritaram o Senhor. É a parte que ela diz mais complexo. Porque eu não quis crer que aquilo era um ser humano que estava ali. E o Senhor disse, não são demônios, são almas. E eu fiquei horrorizada, como sempre, né? Eu fico, quando eu vejo essas coisas. Jesus, mas o que é que eles fizeram para merecer uma coisa dessa? Porque é o vapor, só o vapor que subia daquelas panelas, ou daquelas canecas gigantescas, desfigurava, arrancava a pele, chumaço de cabelo, caía pedaço do crânio, cabeludo, unhas, glória a Deus, dedos eram arrancados só com o vapor. Tinha uns que se cansavam de querer subir até a borda e eles se sentavam dentro daquela água fervente porque de cansados, querendo escapar. Só o vapor acabava com a carne deles. E eu não quis acreditar que aquilo dali era alma. Para mim era demônio que estava sendo punido por Deus. Infelizmente, era seres humanos, aquilo cortou o meu coração. E eu perguntei, Senhor, o que é que eles fizeram para merecer uma tortura dessa? E o Senhor, amados, me disse, olha bem, unhas, cabelos, pedaços dos lábios, de olho caindo, sobrancelha caindo, vaidade. Sim, senhor e sim, senhora. Irmãos, tema a Deus e dê-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo.
O Senhor abomina estas coisas, embora a nossa carne ache que é viável usar. Crente não vive de achismo. A nossa carne pensa diferente de Deus. Por isso que Isaías 55 ele fala: os teus caminhos não são meus caminhos, nem os meus pensamentos são os vossos pensamentos. Aqui ela está falando da questão da vaidade, mas não é bem aqui que eu quero falar. É sobre o Michael Jackson, que ela afirma, acho que eu vou colocar mais para adiante. Genérico, que vai me fazer passar um batom, que vai me convencer de fazer minha sobrancelha. Vamos ver. Então, tudo no inferno que Deus mostrou. Qual é o pastor que vai me convencer a botar um vestido de alça? Vamos ver. Mais adiante. Aqui ela fala de doutrina. Tem gente que vê diferente. Eu não estou aqui querendo ser a dona da verdade. Vamos lá. Cara de dor. Aí, aquele cabo da vassoura também era como se fosse um microfone. Que ele aqui, empaulando o Michael Jackson. Ó, aqui é o Michael Jackson aqui. Jackson não tinha força para resistir àquele poder. E ele vinha gritando, sem querer, se arrastando igual um cachorro, ao lado daquele demônio chamado Og. Nessa vassoura tinha uma estrela oitavada, como um metal afiado de aço inox, com uma ponta, tá tremendo? Com uma ponta, era bem pontiaguda, cortante. E ele cravava aquela estrela nas costas de Michael Jackson, abrindo todas as costas dele que aparecia. Glória a Deus, a coluna vertebral. Literalmente ele rasgava. Glória a Deus. O corpo, as costas de Michael Jackson, aquilo cortou o meu coração. Oh, glória, que coisa horrorosa, irmãos. E dava risada. Como eu pedi a Deus para tirar os gritos dos meus ouvidos, das almas, que é bem traumático. Eu só vi a boca do Michael Jackson abrir, que não tinha mais espaço para ela abrir, de tanto gritar. Ele gritava de pavor, com a cara de dor. Aí... Só para vocês entenderem, ela está falando que o Michael Jackson estava no inferno, que tinha um demônio que o assolava, afligia, chamado Og, e que ele estava em apuros, estava bastante em aflição. Vamos ver aqui. Aquele cabo da vassoura também era como se fosse um microfone, que ele empaulando o Michael Jackson por dentro da boca, rasgando por dentro. E eu pedi a Deus para tirar da minha frente, o Senhor tirou, porque eu não suportei ver. Aqui apareceu umas coisas aqui. Jesus me disse: todos quanto na terra disser que é astro e estrelas da música vão vir sofrer esse martírio para sempre aqui. Esta é a pena, é uma das penas, das penalidades do inferno. É essa tortura. E o Senhor disse a mim, Jesus me disse: diga para os meus, que todos os meus que diz que canta para mim, tiver nesse patamar, virão aqui também. Tanto crentes como não crentes que disseram que faz sucesso, que é estrela, que é astro da música evangélica, que é ícone, vão sofrer martírio aqui no inferno. Porque a estrela do amanhã sou eu. E isto é escarnecer de mim. E eu não posso ser escarnecido. Foi isso que Jesus me disse. Eu não vi um cantor mexicano chamado Juan Gabriel de corpo presente no inferno. O Senhor me disse assim: Juan Gabriel está aqui também, porque vendeu seus órgãos sexuais e dizia-se estrela da música mexicana. Eu não conhecia. Procurei na internet e achei. Glória a Deus. E o Senhor disse que ele estava lá também, embora eu não vi ele.
Mas Michael Jackson eu vi. O senhor disse, Michael Jackson também vendia seus órgãos sexuais. Eu não sei a maneira que ele fazia isso, nem quero saber. Estava lá sofrendo todo tipo de tortura inimaginável. E o senhor mostrou que ele não sofria só ali, não. Tinha outros lugares que os demônios levavam ele para torturar. É muito sério a coisa, irmão. E ele falou comigo que no meio dos dele haviam também os tais que querem ser astro, que cantam por dinheiro. Glória a Deus. Eita glória. Que louva o nome dele com dinheiro. Tanto o pastor que paga, como eles que recebem, todos, o Senhor me disse, estarão ali. Viu, cantores evangélicos, cantoras? Ah, isso aí é verdade, eu concordo. Em número, gênero e grau. Em vez de adorar a Deus, eles fazem adoração a si próprio e mandam o povo adorar eles. Glória a Deus. Idolatria. Você foi escolhida para louvar o nome do Senhor como cantora oficial da casa dele? Seja como a Bíblia manda você ser. Porque o Senhor não está contigo se tu tiver nessa tal prática. Na minha casa não entra CD de cantora evangélica pintada, porque o Senhor me disse que não recebe esse louvor e dentro da nossa casa esse louvor se torna maldição. Em vez de bênção, ele se transforma em maldição. Cuidado com o CD que você compra. Glória a Deus. Cuidado. Eu vi estas coisas. Amados, quero também vos dizer que eu vi uma coisa muito... Bom, aqui ela vai falar outras coisas. Quem quiser conferir mais lá, vai no canal dela, a Casa da Pastora, e confere o vídeo na íntegra. Em 41 minutos, e é um dos mais famosos lá do canal dela, tem mais de 200 e poucas visualizações. O que eu queria falar aqui é sobre a questão do Michael Jackson e dos imperadores do Brasil, que ela disse que viu no inferno. E também falar com essa última fala dela, fazer um comentário, que ela tem toda a razão com relação a esses cantores gospel que querem se achar os bambambãs, estrelas, e acham que são alguma coisa e não são nada. Eu vou citar uma coisa que eu me lembro do cantor brasileiro da Legião Urbana, Renato Russo. Ele dizia o seguinte: eu quero ser adorado, eu amo ser adorado. Não sei se ele se arrependeu nos últimos dias da sua vida, que foram 3 meses de dor, de sofrimento em casa, tratando do HIV e morrendo com HIV. Agora, isso denota que muitos famosos, quando chegam no auge, pensam assim mesmo, e não são nada. E eu não duvido que Michael Jackson, tantos outros, possam se sentir assim. E depois, também, um próprio vazio existencial, haja vista que aquilo ali é tudo passageiro e é tudo fictício. Só que, antes de eu dizer o que eu penso, se for para o inferno ou não, eu quero trazer outras informações que eu tenho com relação ao Michael Jackson. O Michael Jackson veio de um grupo Jackson 5, que eram irmãos, e seu pai doutrinava muito ele, no sentido dele ter que estar fazendo aquelas danças, aquela cantoria, exigir, era até um pouco severo. E então ele começa a ter destaque com os irmãos, depois vai para a carreira solo. Depois tem aquela problemática do próprio racismo de si próprio, que ele mudou-se de cor, virou branco, né? Fez várias plásticas para tirar a coloração e ter uma coloração mais branca. E somando a isso, teve várias denúncias de abusos sexuais, teve outras problemáticas com drogas, teve filhos que parece que não cuidou muito bem, se relacionou, ou era a mulher que era Priscila Presley, enfim, era a filha do Elvis Presley. O Elvis Presley era da Assembleia de Deus, saiu, criou, então, praticamente o rock and roll, que diz que ele é o pai do rock and roll. E segundo a teoria da conspiração, o Elvis Presley estaria vivo. Não teria sido morto ou não morreu.
porque ele estava averiguando um grupo que estaria fazendo mal para os Estados Unidos, porque além dele ser cantor, ele era também um agente da CIA ou alguém que trabalhava como detetive para a polícia. E aí ele forjou exatamente a sua morte. Tanto é que muitos chegam a dizer que encontraram ele com 80 e poucos anos, que é mais ou menos a idade que ele está agora, na Argentina, uns 5, 6 anos atrás. E o fato do Michael Jackson ser casado com a filha do Elvis, muitos chegam a dizer que o Michael Jackson também não está morto, que ele teria copiado o que o Elvis Presley fez. Porque ele gostava da história do Elvis, casou inclusive com a filha do Elvis, e estaria vivo. Até recentemente eu vi um vídeo, acho que não faz um ano, de alguém que disse que o Michael Jackson estava em algum lugar aí, e bem parecido com ele. Então seria uma forçação da sua própria morte. A gente não tem 100% de verdade nisso, mas, por exemplo, se fosse verdade que o Michael Jackson fez isso, o Elvis Presley fez isso, não tem como dizer que eles foram para o inferno, para o céu, porque estão vivos, mudaram de identidade. E diz a teoria da conspiração que eles não utilizam mais o nome, nem Michael Jackson, nem Elvis Presley, mas outros nomes. Agora, adentrando ao que a própria pastora disse, pelas atitudes deles, pelos atos, e a Bíblia diz para a gente que é para julgar de acordo com a reta justiça, não é pela aparência. Porque pela aparência você pode se equivocar, tanto para o bem como para o mal. Você pode olhar para mim e achar que eu sou uma boa pessoa e não sou. Ou olhar para mim e achar que eu sou uma pessoa do mal e não sou. Então, o Michael Jackson, se é que era verdade, denúncia de abuso. Recentemente saiu uma notícia que a irmã, a filha do Michael Jackson, que era irmã de um suposto filho do Michael Jackson, reconheceu ele como irmão e automaticamente como um filho do Michael Jackson. Ou seja, o Michael Jackson fez possivelmente vários filhos por aí e não assumiu. Também tem essa. Então essas atitudes, se ele não se arrependeu, porque tudo passa pelo arrependimento, e as únicas pessoas que sabem que a pessoa foi para o inferno não é a própria pessoa e o próprio Deus, se não houve arrependimento, realmente estão lá. Agora, se houve arrependimento, o Senhor usa de misericórdia porque não tem prazer na morte de ninguém, do ímpio. Ele quer que todos se salvem, tanto é que Pedro vai dizer o seguinte, porque o Senhor não quer que todos se percam, mas que venham se arrepender. Ele tem sido longânimo, tem esperado mais. Então, a minha opinião, já falando sobre isso, é que o Senhor é que sabe exatamente, e se ele não está vivo e não se arrependeu das suas atitudes, o Michael Jackson pode estar lá de acordo com esse sonho, porque eu não digo que seja visão, possível a pastora teve um sonho, ela diz que é uma visão, pode ser um sonho revelatório, eu creio nisso também. Mas a gente tem que analisar tudo com cuidado, né? Não pode ir para um extremo, nem para um lado, nem para o outro. Com relação aos imperadores, eu digo a mesma coisa. Se eles não se arrependeram mesmo, eram homens terríveis, ligados a fazer o mal para o trem, fazer a escravatura, ou a escravidão, melhor dizendo, adultério, engano, roubar a terra dos pobres, envolvimento com maçonaria, se não se arrependeram, com toda certeza. Eu não vou dizer que não, porque é o que a Bíblia diz. Tudo como semear ele vai colher. Agora, tem que ver se a pessoa se arrependeu. Se não se arrependeu, aí vão dizer, mas isso é muito fácil, a pessoa se arrepende na última hora e se salva. Mas Deus é infinito em misericórdia. Se Deus teve compaixão de Dimas e estava ao lado direito de Jesus, que diz, Cristo, lembra de mim naquela última hora, naquele último momento, e o Senhor teve misericórdia, e disse que hoje mesmo estaria ele no paraíso, por que não pode? Já o outro zombava. Então mostra que a questão da salvação é arrependimento. Se a pessoa no último momento se arrepender, ela pode alcançar a misericórdia de Deus. Agora, na visão, e que dá para entender da própria pastora Nadir, que é uma da IPDA, ela saiu da IPDA em 2002, 2003, ela falou no meu outro canal lá, contou a história dela. Ela pertencia à Igreja de Deus Amor, fundou o ministério dela, que era, acho que é Morada de Deus, se eu não me equivoco, em São Paulo, já há mais de
10 anos, quase 20, ela afirma que Michael Jackson teria ido para o inferno. Digo, repito, se ele fez aquelas obras e não se arrependeu e não está enganando ninguém, forjando a sua morte, possivelmente está lá. E o sonho, a visão dela pode ter, de fato, alguma verdade. Assim como imperadores e outras pessoas que ela cita. Então, uma parte que ela fica falando ali da questão da vaidade. Olha, com relação... Eu sei que para Deus não existe pecado, ou pecadão, ou pecadinho, mas tudo é pecado. Só que veja bem, com relação a uma vaidade, entre aspas, de um cabelo, e abusos sexuais, engano, e tantas denúncias que o Michael Jackson fez, o que fica mais complicado entre um e outro? Colocando na balança. Tá mais fácil. Claro que se arrepender, Deus perdoa. Mas analise bem, porque a gente também não pode ir para extremismo. E também tem que analisar o seguinte: a mulher que se maquia porque ela gosta de estar bem, ou se cuida, daquela mulher que se maquia e se cuida de uma maneira bastante exacerbada para provocar os homens, para ocorrer separação de casamentos, para enganar pessoas, como Jezabel fez, porque Jezabel se pintou para enganar o profeta Jeú. Ela não se pintou para ficar bonita para o rei Acabe, que era o rei de Israel. Ela se pintou como uma prostituta que era conhecida na época, que é aquela que se pintava com aquele, possivelmente um batom bem vermelho, ou com pinturas bem chamativas, para seduzir o profeta, para não profetizar a verdade que eles iriam cair, porque estavam servindo a outros deuses, tanto ela como o próprio Acabe, principalmente porque eles fizeram o que fizeram com Nabote, roubaram a vinha de Nabote. Mataram Nabote e pegaram a vinha, porque Nabote morreu e não deu a vinha. Então a gente tem que analisar o contexto, a intenção da coisa. Eu coloquei, inclusive, recentemente um vídeo aqui sobre a Assembleia de Deus, que no passado, na resolução de Santo André de 1975, eles proibiu as mulheres de ter maquiagem de tudo. Já da 99 já mudaram, permitindo ver televisão, permitindo as mulheres maquiar, mas com moderação e coisa dessa natureza. Eu acho correto a naturalidade, o natural. Mas se é uma coisa leve, base, e não tem a intenção de enganar homens, de fazer mal para o trem, se é um pecado, é pequenininho. Não considero pecadão, porque também tem muito exagero. Tanto é assim que tem exagero, por exemplo, na própria PDA que eu pertencia, o missionário descia além de todo mundo. Mas a filha dele sempre pintou o cabelo, a filha dele sempre cortou o cabelo, a filha dele sempre se pintou de alguma maneira, passando uma basezinha, que era a Débora, e ainda faz isso. E não era disciplinada, mas os membros eram. Então a hipocrisia é condenada por Cristo. Se é lei para um, é lei para todos. Se não existe lei para um, ou melhor dizendo, para todos, não pode ser para um. Então tem que ser para ninguém. A gente não pode defender hipocrisia. Do mesmo modo, a própria Assembleia de Deus vedava lá, mas a mulher do presidente da Assembleia de Deus, do José Wed Bezerra lá, o grandão, o senhor, né, que tem um filho, me parece, né? Ela sempre usou cabelo pintado e cabelo também cortado. E muitas das vezes amarrado para esconder que cortou o cabelo. Isso, inclusive, eu vi nos comentários que eu fiz do vídeo. Eu não falei no vídeo na época, naquele dia, porque senão ia ficar muito longo. Então, tudo tem que ser equilibrado. O certo mesmo é o natural. Mas eu não posso dizer que a pessoa vai para o inferno porque usou essa roupa, aquela roupa. Eu pergunto, por exemplo, uma prostituta, que está toda maquiada para enganar, ela pega, se arrepende, aceita Jesus e morre naquela hora. E ela foi vista com cheio de pintura, de maquiagem. Ela vai para o inferno porque foi vista daquela maneira? Não, Deus sabe a intenção. Se ela se arrependeu da prostituição dela e morreu, mas pode ter sido salvo. Então, tudo é de acordo com a vontade de Deus. Não estou relativizando nada, só estou dizendo que Deus tem prazer na salvação de todo mundo. Ele é longânimo. Se Deus é longânimo, eu posso compreender que é assim. Se Deus não tem prazer na morte do ímpio, eu posso compreender que Deus é misericordioso.
Porque enquanto a vida, a esperança depois de morto, não existe mais nada. A Bíblia mesmo diz em Hebreus 9, 27, após o juízo vem o quê? Após a morte, melhor dizendo, vem o quê? O juízo. Não tem purgatório, não tem limbo, como a Igreja Católica prega, que crianças que morreram, que não foram batizadas, vão para um limbo. E lá vão pagar alguma coisa para ser salvas. Não existe isso. Não existe limbo e não existe purgatório. A decisão da vida é aqui. Se é que você tem que pagar por alguns pecados, é aqui. E, claro, paga lá. Você já paga algumas vezes aqui, sem saber, às vezes. Porque cumpre aquilo que o Senhor diz. E Deus, ninguém pode escarnecer. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Às vezes a aflição da pessoa não é externa. Não é na carne, não é nos seus bens materiais. Você olha para ele, está tudo bem. Mas na alma, no espírito, está sofrendo um monte. Porque a pessoa que está distante de Deus, distante do amor de Deus, de amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo a si mesmo, ela é amargurada, ela tem um vazio existencial, porque não tem um preenchimento do Espírito Santo, que é o único que pode trazer paz, prosperidade do completo na vida do ser humano. E possivelmente esses cantores, Michael Jackson, Elvis Presley, que você for procurar a história deles, você vê que eles tinham sempre um abatimento, uma tristeza, por mais que estavam lá no auge da sua carreira, da sua fama, eles tinham um abatimento. Então, era exatamente a falta de Deus. Tanto é verdade assim que Elvis, no final da sua carreira, ele cantava muitos hinos da Assembleia de Deus, do cantor cristão, da harpa cristã, porque ele veio da Assembleia de Deus dos Estados Unidos. E para quem não sabe, a Assembleia de Deus surgiu nos Estados Unidos com o nome da Assembleia de Deus em 1914, como eu mostrei. E no Brasil foi em 1918, e na realidade foi mudado o nome, que outrora era de Missão da Fé Apostólica. Tem alguém que está falando, essa pastora só fala de sexo. Bom, eu não vou entrar nos detalhes delas, o pensamento dela eu respeito. Tem algumas coisas que se extrapolam os limites, sim. Tem gente que fica xingando aqui, eu não vou ser o André Carpano, eu não vou ser o André Albuquerque, eu não sou desses João Bateiros, de pessoas que a gente tem que combater através de argumentos. Ficar só na ironia, no deboche, não adianta. Eu estou trazendo aqui argumentos bíblicos, eu estou trazendo aqui argumentos do que eu penso mesmo. Eu não estou aqui com deboche da pessoa, porque eu posso discordar de qualquer uma pessoa e trazer meus argumentos para tal. Eu não posso fazer o discurso ad hominem, que é o que exatamente o Carpano sempre faz, essa gente que tem canal grande aí. O que é o discurso ad hominem? É atacar a pessoa. Tem que atacar a doutrina. Porque existe a questão do efeito e da causa. Se você não atacar a causa, o efeito sempre vai continuar. Você não pode atacar o efeito. E assim serve na questão do discurso, você atacar o argumento. Não podemos levar para o lado pessoal, é velha feia, é velha isso, como o outro lá fala. Isso aí até um deboche. Isso aí é passivo de processo, que está ofendendo a dignidade dela. Por mais que ela fala ali dos artistas e tal, só que a gente não pode ser extremista. Ou se ela está equivocada em alguns pontos, a gente não pode fazer a mesma coisa que ela nesse sentido. Hoje vão dizer, é uma pessoa que só pensa... Bom, tem práticas sexuais que não são agradáveis ao Senhor? Tem. Outras são agradáveis. Deus não impede você de copular, não. Deus não impede você ter um casamento e ter uma vida saudável sexualmente falando. Agora, ela está falando de Michael Jackson. Eu sei que a Adriana está falando aqui, é de um outro vídeo dela que eu já vi, e ela fala lá de coito, que animais não fazem muito barulho. Eu não sei, ela se perdeu um pouco, porque alguns animais fazem barulho, sim. O gato, pelo menos a gata, faz um barulhão danado, né? Eu tive gata, eu sei como é que é. A minha gata, eu era criança, pré-adolescente, ela teve filhotes e tinha vários gatos. Um dia eu fui pegar ela estava com vários gatos, me arranhou-me toda, porque estava no cio, e de noite ela faz barulho. Isso aí, dizer que não tem os barulhos na própria vida natural é um pouco equivocado. Você pode exprimir o seu desejo, claro, de uma maneira comedida. Você não vai fazer berros extremos para acordar toda a vizinhança, para fazer aquele alarde todo, porque isso aí também não é de uma pessoa equilibrada, tá?
entendo que tem feitiço, mas tem feitiço, fantasias que não são cristãs, já digo. Tem loucura para tudo, perversidade para tudo. Né? Inclusive, eu nem posso falar muito disso, que o YouTube censura o meu vídeo. Eu fui falar num vídeo lá no Pregador Bruno G sobre relações sexuais ilícitas, ele desmonetizou e não sei como é que não tirou ainda o vídeo do ar, mas pode tirar. Enfim, eu estou falando do caso aqui do Michael Jackson. Então, a minha opinião é o seguinte: se é que ele não se arrependeu, pode estar mesmo no inferno se ele está morto, né? Se ele estiver vivo, aí nós estamos enganados. Até feito, eu falei com um meio que parente meu, porque é casado com a minha prima, e ele era da IPDA, que eu fui para a Assembleia de Deus. Eu disse para ele: se o Elvis Presley está vivo? Aí isso era, não posso fazer nada. Que estava falando sobre a vida do Elvis Presley, que era da Assembleia de Deus. A gente não sabe. Tem muito mistério por aí, né? Só Deus para revelar. Eu creio que Deus fala em sonho, não duvido. Mas tem muitas coisas que parece que é de Deus, não sejam. Tem coisas que você tem um sonho que você tem que interpretar bem que seja. Às vezes é uma figura de linguagem, ele falando de uma outra forma. Eu tive um sonho que eu contei lá no outro canal, eu não vou dar spoiler aqui, que eu falava, que Deus me revelava o nome da pessoa e dizia assim para mim: olha, vai lá quando tu acordar. Eu tinha isso. Quando você se despertar, você vai lá e procura o significado desse nome. E eu fui procurar o nome desse significado, desse nome, que é o nome de uma pessoa, e eu entendi a mensagem que o Senhor passou. Então, tem coisas que a gente tem que ter um pouco de cuidado. E falando na internet mesmo, para cada pastor fica complicado, porque aqui na internet, assim como eu me recordo quando fiz a campanha para o Cabo da Ciolo, qualquer coisa que fala de igreja, de questão de inferno, de céu, coisa religiosa, é tido por coisa de gente maluca, pirada, vira meme. É isso que ocorre. A Manadi está virando meme aí, em vários canais, estão fazendo vários memes, porque ela aparece até nos canais de TV aí que fazem sátira de vídeos da internet. Eu não duvido. Ainda mais porque o nome Michael Jackson é um nome muito popular. Né? Então, às vezes a gente tem que tomar cuidado, vigiar no que fala. Ela poderia ter dito: olha, irmãos, artistas que Deus me mostrou que estão no inferno, em vez de colocar o nome, porque o nome atrela exatamente aos fãs, né? Bom, enfim, se é de Deus mesmo, eu não tenho como dizer 100%, se é de Deus mesmo, pode ter servido para que os fãs deixem de ser tão fãs assim de Michael Jackson, ou de qualquer um outro cantor que influencia a pessoa a fazer coisa equivocada. Recentemente faleceu, 30 anos recentemente fizeram uma comemoração de 30 anos do falecimento do Cazuza. Aí começaram a falar dos legados do Cazuza. O Cazuza até tinha algumas poesias interessantes, que eu gostava. No entanto, como é que foi a vida do Cazuza? Uma vida promíscua. Que legado que o Cazuza deixa da sua própria vida, tirando as poesias maravilhosas? Uma vida de loucão mesmo. Uma vida louca. Inclusive ele fez até a música que o Lobão depois cantou: vida louca, vida breve, já que eu não posso te levar, quero que você me leve. Então, ele tem um legado na música, pode ser, em algumas letras. Agora, a vida dele, e tem gente que é fã fanática de Cazuza, de Raul Seixas e tantos outros famosos aí, que vive a vida deles, como se fosse a vida deles na própria pele. Somente, eu falei do Raul Seixas, a gente vive que nem um Raul Seixas mesmo. E bebedeira, e drogas, e prostituição, isso aí não é de Deus. Não tem como dizer que isso é de Deus, porque a Bíblia condena. E se a pessoa não se arrepender fazendo essas coisas, é triste dizer. A verdade dói, mas a pessoa não está em bom lugar se ela não se arrependeu. Porque ela teve a vida toda. O Raul Seixas, por exemplo, ele casou com uma filha de um pastor norte-americano, a primeira mulher dele. Até um dia eu posso falar, eu tenho vários vídeos falando sobre isso. Eu não vou apontar, dizer que Raul está no inferno, mas se ele não se arrependeu, pode estar. Assim como qualquer um, eu, você.
Boa tarde, o Plínio está aí, boa tarde, a paz do Senhor, é Silvano. Irmão, você acredita, tá aqui, já falei aqui. Fala sobre o evangelho que agrediu o jovem lá no Mato Grosso. Eu já coloquei o vídeo, né, o Plínio, aí no canal. Eu acho uma tolice também, uma falta de equilíbrio, que nem por força nem por violência, que diz a Bíblia, a pessoa pode escolher, perdão, o seu destino, ela pode escolher a sua vida. E um que pode convencer o homem e a mulher do pecado, eu e o Espírito Santo, através de uma pregação, mas não forçando a barra. Jesus pregou duro, e muitos confundem isso, mas Jesus não forçou ninguém a estar com ele. Tanto é que ele disse assim, ó, para Pedro, vá com eles, vá. Aí Pedro disse, não posso ir, porque só tu tens palavras de vida eterna. Aí você percebe claramente que Jesus não queria ninguém obrigado junto com ele. Queria que viesse de livre, espontânea vontade, servir com amor, com carinho, com um ato voluntário. É a diferença. Por mais que seja condenado em muitas práticas, ele não pode chegar lá, vamos espancar, fazer. E primeiro nós estamos num tempo de legislação, tem os direitos, tem no movimento LGBTQI aí lutado, ganhado algumas causas nesse sentido, e eu prego para que não haja violência mesmo. O evangelho eu prego, mas eu não vou lá estar forçando ninguém a querer ir para o evangelho. O próprio Deus vai tocar para fazer alguma coisa na própria vida dessa pessoa. Já falando sobre isso, eu estava vendo recentemente no Danilo Gentili, aquele que outrora era o quem humano, e agora virou mulher. E para ele, sempre, na mente dele, ele sempre foi considerado um transexual. Ele já fez plástica, já colocou seio, já fez tudo, só falta fazer lá na parte íntima. E outras que ele disse. Curioso que o Danilo Gentili fez uma pergunta bastante cabulosa. Você não tem medo das plásticas que você faz? Porque para fazer uma plásticazinha para alguma coisa é complicado, né? Alguma cirurgia já, na realidade não é a plástica, é a cirurgia. Eles, tem, mas eu faço. O camarada tão preso àquela vida ali, de ter um corpo que ele acha ideal, que ele não vê nem as consequências, o perigo que ele está enfrentando, os riscos que ele corre de fazer tantas cirurgias plásticas. Pode levar ele a óbito. Isso é uma loucura. Se a gente parar para analisar. É respeitado essa pessoa, que é considerado como, pelo menos por muitos outrora, era considerado uma pessoa que não tem sexo, mas para ele sempre foi transexual. E aí o que você vai fazer? Você vai começar a pregar? Pregar eu teria dito que sim, mas começar a condenar o camarada e forçar? Bom, hoje em dia, se ele quiser assim, aceitar Cristo, o evangelho está sendo pregado aí. E segundo ele, a família até aceita ele. É uma aberração do ponto de vista bíblico, espiritual? Claro que é. Deus não fez nós para sermos o homem, no caso, ser mulher e mulher ser homem. Se nós viemos como homem, é para ser homem. Nós viemos como mulher, para ser mulher. E o casamento perfeito de Deus é entre homem e mulher. Não é entre homens e entre mulheres. Agora, a legislação brasileira permite. Ok? Então, eu estou encerrando a live, meus caros. É sobre isso que eu queria falar, principalmente sobre a questão do Michael Jackson, de outros que ela cita aí, os imperadores brasileiros. Como eu disse, repito, se eles não se arrependeram, realmente o destino é cruel. Eu fiz até um hino, está lá no outro canal, intitulado Virá e não tardará. Lá eu digo o seguinte, uma parte. Triste será o caminho, cruel será o destino para quem negar a Jesus. É verdade. A pessoa nega Jesus na terra, como que ela vai ter Cristo depois? Eu não estou falando de Jesus das igrejas, das religiões, não estou falando de Deus
das religiões. Estou falando do Deus bíblico, do Deus que é compreensível, do Deus que é amor, que perdoa, que salva, do Criador do universo. Não estou falando de homens, que fique bem claro que a gente fala sobre a Bíblia, um diz, você, que essas igrejas tudo com escândalo. Claro, como disse a irmã ali, Nadir, quantas cantoras, pregadores do Evangelho não vão estar também nas trifundas, nos infernos? Porque não honraram o Senhor, não serviram a Deus, não adoraram a Ele sobre todas as coisas. Vão estar que nem, se é que é verdade, Michael Jackson lá num local terrível. Ou não vão estar? O próprio Cristo disse, e nem só, nem todo aquele, melhor dizendo, que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Que viria nos últimos dias falsos profetas. Acho que deu aqui para responder a pergunta do Plínio, e já fiz o comentário. Abraço, boa tarde e até uma próxima.